Uma das primeiras coisas que você precisa fazer e que é de extrema importância para você começar na sua carreira de artista autônomo, artista freelancer, é montar um portfólio da forma correta, principalmente para você começar a prospectar e conseguir os seus primeiros clientes. Mas eu sei que muitos de vocês têm muitas dúvidas de como fazer isso, o que colocar no portfólio, como colocar, e querendo ou não, isso é uma das coisas que acaba fazendo a gente procrastinar bastante em fazer essa parte que é tão importante para o nosso começo. Então, para te ajudar nesse processo, eu resolvi mostrar para você como que eu monto o meu portfólio, como que eu planejo e organizo ele, e mostrar por dentro alguns projetos, como que eu faço, detalhe por detalhe, para que você possa começar 2024 montando seu portfólio também da maneira certa para você conseguir os seus primeiros clientes nesse ano. Quando eu comecei, uma das coisas que mais me dava síndrome do impostor é achar que eu precisava ter clientes para começar a ter clientes, porque o que mais eu colocaria no meu portfólio, se não projetos que eu fiz para clientes? E eu sei que muitos de vocês também devem pensar isso, o que colocar quando eu não tenho experiência nenhuma de trabalho, quando eu nunca fiz nenhum projeto realmente feito para clientes, e se eu devo colocar só os meus estudos ou artes pessoais. E sim, você deve colocar artes pessoais no seu portfólio, e inclusive é uma das melhores coisas para você fazer quando você está começando, montar projetos pessoais que mostram a sua personalidade, que mostram os temas que você gosta de trabalhar, mas também existe uma forma certa de fazer esses projetos pessoais, porque se a gente colocar qualquer coisa que a gente desenha no nosso dia a dia, ou projetos e desenhos que a gente fez por hobby, o nosso portfólio acaba virando meio que um estoque das nossas ilustrações e não uma vitrine das nossas melhores ilustrações, que é o que tem que ser. E querendo ou não, isso também vai te atrapalhar bastante a conseguir projetos de acordo com o que você realmente quer pegar para fazer com seus clientes e tudo mais, se só tiver estudos aleatórios no seu portfólio, ou se tiver coisas que, assim, não dão tanto impacto para você conseguir impactar o seu potencial cliente quando ele chegar até o seu portfólio. Então, eu vou te mostrar aqui alguns detalhes do meu portfólio e como que eu faço para colocar projetos pessoais de forma que tudo fique ornando para quando o cliente entrar no meu portfólio, ele ter uma sensação boa e impactante. A primeira coisa que você precisa escolher é onde você vai colocar esse portfólio. Você tem a opção de criar um site só seu, que inclusive é uma ótima ideia, principalmente se você vai começar a rodar tráfego pago, por exemplo, para poder alcançar pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo com a sua ilustração. Então é uma boa você fazer um site só seu, bonitinho, todo detalhado do jeito que você quer, customizado 100%. Ou você pode escolher uma plataforma que já é própria para postar portfólios, como por exemplo é o Behance, que é o caso que eu estou usando aqui. E eu vou mostrar para vocês que você não precisa ter um portfólio extremamente grande e cheio de seguidores, por exemplo, para você começar a ter clientes e começar a ter procuras nos seus projetos que você posta nesse portfólio. Esse meu portfólio é um portfólio novo que eu comecei faz pouco tempo. Antes ele não era nem um pouco parecido com isso daqui, ele era todo bagunçado, desorganizado quando eu comecei, e aí conforme o tempo foi passando eu fui entendendo o que dava resultado e como que eu fazia projetos que as pessoas gostavam e vinham pedir orçamento através do meu portfólio. Então a primeira coisa que você vai reparar no meu portfólio é que todas as ilustrações têm coisas em comum e elas seguem um padrão de estilo e um padrão de temática. Nem todas elas são obviamente sobre a mesma temática, até porque é bem difícil você fazer todas as ilustrações baseadas só em um tipo de coisa, mas se você for reparar mesmo, todas as minhas ilustrações seguem a temática de coisas que eu uso e que eu gosto de desenhar no meu dia a dia, que é cotidiano, cenas infantis, coisas de marcas e produtos que eu gosto e que eu uso no meu dia a dia. Alguns deles também envolvem ou natureza, ou animais, ou música. Inclusive eu tô atualizando meu portfólio agora nessas últimas semanas, então vai entrar bastante projeto aqui ainda com algumas dessas temáticas que eu falei para vocês, mas se vocês repararem bem, todos eles seguem uma mesma direção, basicamente, que querendo ou não é o meu estilo e é a temática que eu gosto de trabalhar. E isso é uma coisa muito importante para você ter no seu portfólio, tentar dar conexão e dar liga entre cada um dos projetos, não necessariamente, como eu já falei, fazer eles todos parecidos ou todos sobre uma coisa só, mas manter um padrão para que os seus clientes saibam do que você gosta de falar, porque é aquele negócio, quem fala de muita coisa não fala bem de tudo, ou quem faz muitas técnicas diferentes, dependendo,
não é especialista em nenhuma delas, porque é bem difícil você dar conta de dominar várias técnicas diferentes e ser bom em todas elas. Então eu sugiro que mesmo que você goste de ilustrar coisas muito diferentes uma da outra, ou que você faça estilos muito diferentes um dos outros, tente começar com o seu portfólio mantendo uma base de estilos mais próxima e principalmente voltado para aquilo que você quer levar para os seus próximos trabalhos. Qual é o tipo de trabalho que você quer que um cliente venha te pedir? São trabalhos relacionados a marcas ou produtos? Então você precisa inserir isso no seu portfólio. São projetos relacionados a cartões comemorativos? Então você precisa colocar isso no seu portfólio. E assim sucessivamente. Depois de escolher qual que vai ser esse direcionamento de estilo e de temáticas que você vai levar no seu portfólio, você vai separar ou os trabalhos que você já tem que estão nessa pegada, ou você vai pensar em alguns para você começar a criar já com esse direcionamento. E vale lembrar também que portfólio de artista nunca vai estar 100% finalizado, porque a gente não para de criar nunca e nem devemos parar de criar nunca. Então não fique tão focado assim em deixar o seu portfólio estático e de uma forma perfeita e 100% acabada, porque isso não vai acontecer. E o quão mais rápido você ignorar essa expectativa, né, você deixar de ter essa expectativa, mais fácil vai ser para você criar o seu portfólio de maneira orgânica e fluida e ir construindo ele com o passar do tempo. Porque querendo ou não, os nossos projetos, eles mudam de acordo com o tempo e o portfólio ele vai acompanhando essas mudanças também. Se você só pode colocar um projeto no portfólio por mês, vá fazendo isso. Ou se você consegue colocar um por semana, dê o seu melhor no máximo que você consegue atualmente e você vai conseguindo construir o seu portfólio com o tempo, mas da forma correta. Então não fica tão focado assim na quantidade. É óbvio que quanto mais você for tendo no seu portfólio com o foco certo, né, melhor, mas vá começando aos poucos com o que você tem em mãos hoje ou com o que você pode criar hoje. Se você for reparar aqui no meu portfólio, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 projetos. Nem 20 projetos eu tenho e esse meu portfólio já me rendeu muitas propostas de orçamento e, consequentemente, muitos projetos fechados por conta das pessoas baterem o olho nesses projetos que estão aqui. Então, mais uma vez, você não precisa colocar 50 projetos para começar a ter resultados com o seu portfólio. Uma outra coisa que eu me atento bastante no meu portfólio é em manter uma organização dos projetos baseado nos tipos dele. Não necessariamente eu coloco os mais novos que eu fiz na frente e os mais velhos atrás. Óbvio que dependendo, às vezes, essa linha cronológica vai acabar sendo seguida assim, mas não é um dos meus focos. Um dos focos que eu tenho no meu portfólio é em agrupar os projetos baseado nas criações. Então aqui por último separado eu tenho um projeto da oficina, por exemplo, que ele não segue um padrão como os outros projetos que eu tenho, que são mais com a pegada infantil ou com uma pegada mais publicitária, mas ele é um projeto publicitário também, só que ele é bem mais simples do que o que eu criaria. Só que por conta de ser um projeto que tem uma marca que tem nome, eu mantive aqui no meu portfólio, mesmo não tendo tanto a ver assim com as outras artes. Então eu deixo ele aqui no finalzinho do meu portfólio. E aí subindo aqui eu tenho alguns projetos de ilustrações para materiais didáticos, para banners, para livros infantis, e aí aqui em cima eu começo a seguir para a parte publicitária. Aqui em cima já são ilustrações que têm mais foco em marcas ou empresas e produtos, e aí aqui nessa mistura de ilustrações publicitárias e coisas que envolvem marcas, produtos, etc, eu tenho algumas ilustrações que são pessoais, que foi eu que fiz assim por questão de estudo e para complementar o meu portfólio. Depois de fazer toda essa organização externa, eu vou mostrar um pouquinho de como que funciona o meu portfólio por dentro, como que eu monto um projeto realmente. Então eu vou mostrar aqui para vocês o projeto que eu fiz do BTS, que na verdade foi um projeto que eu fiz com os alunos do meu curso Comunidade Ilustra como um desafio, e essa daqui foi a minha participação. Então eu pedi para eles escolherem um tema de alguma coisa que eles gostassem, que fosse um hobby deles ou que fosse alguma coisa que fazia parte da vida deles sem ser necessariamente o desenho. Então alguns deles escolheram músicas e bandas, alguns escolheram questões de fantasia e eu escolhi o BTS, que na época que eu criei essa ilustração estava completando 10 anos, então eu fiz essa arte meio que para comemorar isso e aí casou bastante.
E querendo ou não, é uma temática que eu gosto bastante de tratar nos meus projetos, que é música e coisas coloridas, fofas, enfim. Então, o que tem dentro de um projeto do portfólio? Eu começo sempre com alguma coisa que chame mais atenção, ou algum vídeo, ou alguma animação, ou uma foto bem grande do projeto em si, da arte em si. Não necessariamente eu sigo exatamente essa ordem e essa estrutura que eu vou mostrar para vocês, mas essas são sempre coisas que eu tento manter como padrão no meu portfólio, mesmo que eu vá mudando algumas ordens ou alterando um pouco os layouts de acordo com o projeto. Então, abaixo dessa mini animaçãozinha que eu fiz da ilustração, eu coloquei uma explicação do que se trata o projeto, e eu acho que isso daqui é uma das coisas que as pessoas menos fazem quando se trata de ilustrações pessoais. Só que dependendo do cliente que você está querendo encontrar, quando ele bate o olho no seu portfólio, no seu projeto, ele quer ver qual que era a sua ideia, ou qual que era a sua intenção com o projeto, qual que era o briefing, ou o que você tentou fazer. Coisas que, principalmente quando você está querendo chamar a atenção de pessoas como diretores de arte, diretores de criação, até mesmo designers ou editores, é interessante que você inclua essas coisas no seu projeto do portfólio, e a maioria das pessoas não coloca esses detalhes mesmo de como foi feita essa ilustração, e eu acho que agrega bastante no projeto. Mostra que você tem expertise, mostra que você sabe do que você está fazendo e que você teve autenticidade e intencionalidade naquele processo daquele projeto, sabe? Então eu coloquei aqui uma breve descrição, tanto em português quanto em inglês, porque eu atendo os dois públicos. Se você vai atender só um deles, você não precisa necessariamente colocar na outra língua, mas eu aconselho que, se você quer atender pessoas do mundo inteiro, você coloque pelo menos uma parte dessa descrição em inglês também. Aí logo em seguida eu coloquei a imagem cheia realmente da ilustração que eu fiz, e isso daqui no computador fica enorme, fica muito legal. A pessoa passa um bom tempo assim pela ilustração. E aí em seguida eu coloquei alguns passos da criação, como por exemplo a proporção que eu usei, que foi baseado na proporção áurea, que também é conhecida como Golden Ratio. Então eu fiz essa ilustração baseado nessa proporção para dar um pouco mais de dinamismo assim nos personagens, para eles não ficarem todos numa reta só ou ficar com a composição meio boring, sabe? Enfim, então aí depois eu coloquei um carrossel aqui com os sketches separados dos personagens, e aqui embaixo eu comecei a colocar uma coisa que é muito importante para todos os projetos, independente se é um projeto pessoal ou se é um projeto para uma marca, para uma empresa. É muito importante que você coloque a aplicação da sua ilustração. Isso daqui traz muito apelo comercial para sua arte e mostra realmente de forma palpável para o cliente como que a ilustração vai ficar e como que ela vai ser usada. Isso, querendo ou não, mostra para o cliente que a sua ilustração não é só um desenho. E essa questão de colocar o uso da sua ilustração vai mostrar para o cliente qual que é a real necessidade dele pela sua ilustração e como que ele pode usufruir do seu serviço como ilustrador, e como que ele pode trazer isso para a marca dele ou para a empresa dele, e qual que vai ser o real uso que ele vai ter da sua arte, porque para a gente a ilustração é uma imagem final, mas para o cliente, quando a gente trabalha para clientes que vão usar nossa arte de forma comercial para fazer parte ou de uma campanha, ou de um produto, ou de um outro serviço, eles precisam que essa ilustração também tenha um uso e que traga alguma coisa de benefício para o cliente mesmo, sabe? E é por isso que a gente tem que usar bastante aplicação nos nossos projetos. Você pode fazer isso usando mockups. Por exemplo, aqui eu coloquei um mockup de um celular, e aí eu fiz uma brincadeira de colocar uma parte da ilustração dentro desse mockup, dentro da tela do celular, e alguns dos personagens aí saindo da tela, como se eles realmente estivessem saindo do celular. Aí depois eu tirei um print da música Take Two do BTS no meu Spotify, e aí eu substituí a capa do CD pela minha ilustração. Então você não precisa necessariamente comprar mockups caros ou tentar passar o dia inteiro procurando mockups gratuitos pela internet para mostrar a aplicação da sua ilustração. Às vezes tirando prints de coisas que você tem aí, ou tirando fotos mesmo de coisas que você tem na sua casa, você consegue montar mockups bem legais. Por exemplo, se você tiver um sketchbook e você tirar uma foto dele, você consegue usar ele como um mockup para mostrar os sketches que você fez da sua ilustração, mesmo que ela tenha sido feita majoritariamente no digital, por exemplo. Então dá para você brincar bastante aí com os mockups para mostrar a aplicação do seu projeto. Então tem aqui mais algumas outras aplicações, em camiseta, no box, e no final eu sempre finalizo com um CTA, que é basicamente
uma abreviação de Call to Action, que é chamada para ação em inglês, que é basicamente você colocar uma coisa para a pessoa que está assistindo fazer no final. Então, é para ele ir te contratar por e-mail, é para ele te seguir no Instagram, e você consegue colocar isso e colocar o link no final. Então, eu sempre coloco isso nos meus projetos. E basicamente é assim que eu monto um projeto no meu portfólio. E se você for ver, todos os meus projetos dentro do portfólio, eles seguem essas mesmas bases, óbvio, mudando os layouts para que cada um fique com a sua personalidade, mas todos eles seguem esses detalhes que eu passei, desde os que foram feitos para clientes até os que foram feitos para projeto pessoal mesmo, para preencher portfólio. Então é isso, se você quiser dar uma olhada nos outros projetos que tem no meu portfólio para você se inspirar e pegar como base, o link vai estar aqui embaixo. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, se ele te deu clareza e se você vai começar a colocar isso em prática para se desenvolver aí como ilustrador no ano de 2024. Então deixa o like, compartilha para algum outro amigo que também é artista e que também precisa saber dessas dicas e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e eu te vejo daqui a pouco. Tchau, tchau! Calma, não vai embora ainda que eu tenho um aviso muito importante para te dar. Se você é o meu aluno do Guia de Vendas Diárias ou se você ainda não é, mas quer ser, o guia está passando por uma atualização incrível e eu preciso falar disso para você. Para quem não sabe, o Guia de Vendas é o meu e-book onde eu falo as 3 estratégias que eu uso para viver da minha ilustração. E mesmo em formato de e-book, ele já traz resultados incríveis para os alunos que estão aplicando ele. E agora a gente vai fazer uma atualização de passar todo esse método para videoaulas. Então o guia vai passar a ser um curso com videoaulas. Além de todo o conteúdo que a gente está reformulando, a gente também vai inserir novos conteúdos, novas aulas e novas estratégias para você conseguir viver da sua arte, vender a sua arte com frequência e ganhar aí o seu dinheirinho com as suas ilustrações. Então, o aviso é o seguinte, todo mundo que for aluno do guia até o momento da atualização, que vai ser nos próximos dias, ainda em fevereiro, vai receber essa atualização sem custo adicional, pelo preço que pagou no guia em formato de e-book. Então, se você ainda não entrou no Guia de Vendas Diárias, essa é a sua oportunidade para entrar no guia com o valor que ele tem hoje, porque esse valor não vai voltar a aparecer depois que a gente fizer essa atualização. Então, meu conselho de amiga é que você aproveite essa oportunidade enquanto ainda dá tempo e depois não adianta chorar, porque eu não vou baixar o preço dele. Se você quer aproveitar essa oferta especial, clica no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para entrar no Guia de Vendas ainda hoje.